Será que você já quebrou o tabu de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Ou será que você ainda entende a sua vida financeira apenas como planilhas, organização financeira, educação financeira, raciocínio lógico, matemática? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre dinheiro e os espaços em que o dinheiro faz uma costura para que você possa entender que esse dinheiro reflete no seu mundo interior e interfere na sua saúde mental e a sua saúde mental e o seu mundo interior também refletem na sua vida financeira. E quando você consegue fazer essa ponte, você realmente tem uma maturidade financeira e tem condições de tomar decisões sobre o seu dinheiro de uma forma mais madura. A gente vai conversar e refletir um pouco hoje nessa sessão sobre uma frase que costuma ser muito comum e, inclusive, muito valorizada como se fosse uma insígnia de sucesso. Algo que valida sucesso de alguma forma para as pessoas, principalmente para mulheres, porque essa frase eu escuto muito mais de mulheres do que de homens. Por quê? Eu não sei. Mas veja só, a frase é: nunca foi sorte, sempre foi esforço. E assim eu valido o meu sucesso. Essa frase pode parecer inofensiva e ela provavelmente para muitas pessoas é. Mas aqui tem algo que eu preciso conversar com você e te ajudar a entendê-la sobre outras perspectivas, inclusive para que você comece a compreender quem dentro de você utiliza essas frases para continuar fazendo com que você continue nesse processo de esforço sem limites, leva você a um burnout, leva você a um espaço, inclusive, de não validar aquilo que chega para você e o seu sucesso, porque, nossa, eu não me esforcei o suficiente, não posso aceitar esse sucesso porque o esforço não veio. Essa frase costuma ser utilizada dentro de uma mulher pela voz da impostora nela. A voz da impostora é aquela voz dentro da mulher que sabota todos os sucessos que a mulher tem. A mulher chega em um espaço em que ela tem reconhecimento, ela tem validação, ela sabe que ela fez algo de bom, mas ainda assim ela não consegue se apropriar desse sucesso e dizer: eu fiz, é meu. Eu alcancei esse espaço, eu conquistei esse lugar. Isso é meu para eu aproveitar. Quando a voz da impostora chega na mulher, ela coloca a mulher numa posição muito frágil e muito difícil de se lidar, que é: como eu faço para validar isso aqui? Será que eu me esforcei o suficiente? Será que eu atingi um padrão? Será que eu segui o modelo? Será que eu estou dentro desse padrão coletivo que eu deveria estar? Essa mulher tem muito mais dificuldade de se apropriar do seu sucesso, mesmo quando ele chega à base de muito esforço. E eu vou explicar para você por que a sorte é importante de ser incluída nesse processo. Um homem, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência de energia mais masculina, vê o sucesso de uma forma diferente e o fracasso também de uma forma diferente. Quando ele atinge o sucesso, ele diz: eu me esforcei, eu consegui, não foi sorte. Mas quando a falha e o fracasso vêm, quando ele não atinge o sucesso e chama isso de falha e de fracasso, ele diz: a sorte não sorriu para mim, porque não era para ser. A mulher, ela tende a fazer o oposto disso. Quando ela chega no sucesso, quando ela atinge as metas que ela se colocou e ela está num lugar de muito reconhecimento, ela diz: eu não mereço, eu não acho que eu me esforcei o suficiente. Foi sorte, caiu no meu colo. Eu não me esforcei o tanto que eu poderia ter me esforçado. E quando algo dá errado e o sucesso não chega e ela chama isso de fracasso e de falha, ela diz: tá vendo? Eu me esforcei? Não, lógico que não. É claro, é culpa minha se eu não cheguei naquele lugar porque eu não me esforcei o suficiente. De qualquer forma, ela se sente errada. De qualquer forma, independente se ela se esforçar ou não, a culpa é sempre dela.
Se ela chegou, é porque a sorte estava ali, ela era uma grande sortuda, porque ela não se esforçou o suficiente. Portanto, ela olha para dentro de si e ela usa a frase: se eu cheguei lá é porque nunca foi sorte, foi esforço. Ela repete para si mesma como uma forma de tentar validar e se apropriar daquele sucesso de alguma forma. Ela usa essa frase para dentro de si encontrar um espaço que possa dizer para ela: eu mereço estar ali. E se ela não chega lá, ela diz: é tudo culpa minha. Eu não me esforcei, eu não fui lá e fiz, é porque eu não me esforcei o suficiente, por isso que não aconteceu. Essa frase, nunca foi sorte, sempre foi esforço, quando ela é usada pela estrutura interna da mulher, da impostora, coloca a mulher para tentar sentir que ela pode se apropriar desse sucesso. Mas também tem uma questão muito importante que carrega, que está por trás dessa frase, que é: nunca foi sorte, sempre foi esforço, coloca a mulher para achar que o esforço é a única forma de se alcançar o sucesso. E ela cria, assim, uma quantidade infindável de planilhas, de tarefas, de coisas a fazer. E ela acha que, se eu fizer tudo o que está nessa lista, o sucesso aqui embaixo vai ser desbloqueado. E se o sucesso não foi desbloqueado, é porque tem mais coisas para fazer, tem mais esforço para se alcançar. Mas mesmo quando eu alcanço o sucesso, se a lista não foi completa e eu cheguei lá do mesmo jeito, não posso, né? Não posso me agarrar a isso, não posso me apropriar disso, isso não é meu. Esse sucesso não pode ser meu porque ou a lista não está completa, ou mesmo quando ela foi completa e eu chego lá, eu fico me perguntando onde é que está a pegadinha, por que que eu não consigo realmente me apropriar disso, faltou alguma coisa. A mulher está sempre olhando a falta e o que falta e o vazio, e isso faz com que fique muito mais difícil para ela. Então ela usa a frase nunca foi sorte, sempre foi esforço, numa tentativa interna de acalmar essa voz da impostora, mas coloca ela para continuar numa lista infindável de tarefas e de desempenho, achando que apenas o seu desempenho faz com que ela controle o resultado final daquilo que vem. É quase como se ela deixasse de fora aspectos, inclusive, que ela não controla. Ela não controla o tempo, ela não controla o mercado, ela não controla outras pessoas. Para nós obtermos sucesso, para chegarmos e alcançarmos o sucesso, é uma é como se fosse uma complexidade de fatores que precisam atuar ali naquele momento, e só o esforço não é suficiente para dar conta de todos os aspectos que envolvem você chegar em um determinado espaço. Você não controla o mercado, você não controla seus compradores, você não controla o que as pessoas fazem com a sua vida financeira. Se você, por exemplo, é uma autônoma, uma empreendedora e que sim tem metas todo mês a atingir para poder manter o seu negócio girando, o fato de você trabalhar cada vez mais e se esforçar cada vez mais não é um fator preponderante ou essencial para você, por exemplo, dobrar o seu faturamento. Se você acredita que nunca foi sorte e sempre foi esforço, essa frase vai fazer você acreditar que, quando você se esforça 3 vezes mais, o resultado vem 3 vezes mais. E essa não é uma verdade direta. Não existe nenhum lugar, nenhum fator, nenhum estudo científico que comprove que você triplicar o seu esforço faz com que você tenha 3 vezes mais resultado. Pelo contrário, existe uma linha em que você realmente vai trabalhando, vai colocando esforço no seu trabalho, mas chega em um momento que duplicar o esforço não aumenta, não duplica o resultado que vem.
Não faz com que mais esforço seja mais investimento financeiro, seja mais investimento de tempo, seja mais investimento de qualquer outra coisa, de qualquer esforço que você tenha que fazer. Entendendo aqui que o esforço não é apenas você trabalhar mais horas, porque nós temos as mesmas 24 horas. Se você trabalhar durante 16 horas por dia, você não vai ter um faturamento de 16 horas. Né? Tem muita coisa que é não remunerada, que é feito, mas também existem outros esforços que estão aqui no meio do caminho, como, por exemplo, contratar mais pessoas, como, por exemplo, investir mais em marketing, investir mais em branding, investir mais em mentorias. Nossa, eu vou entrar em mais cursos. Nossa, se com um curso eu conseguir fazer isso, imagina se eu fizer 3 cursos iguais. Aumentar a carga de esforço, seja em qualquer âmbito, não é garantia de aumento de resultado. Então, tem horas que sim, você vai precisar começar a entender que nem sempre é uma questão de esforço, porque não é a carga de esforço apenas que decide o que é resultado para você, seja você uma autônoma, seja você inclusive uma pessoa CLT. Se você trabalha 12, 14, 16 horas por dia e no final do mês você sabe que aquele esforço a mais não trouxe um resultado que é compatível ou até mesmo direto daquele esforço, você vai começar a dizer, poxa, e agora? E pior ainda, se você se esforça 2 vezes mais e o resultado vem 20% a mais, você vai validar que aquele esforço valeu a pena e vai continuar dentro desse ciclo achando que nunca foi sorte, sempre foi esforço. Essa é a fórmula do burnout. Você entender que desempenho controla 100% do resultado faz com que você se cobre muito mais do que você deveria se cobrar. Faz com que você coloque muito mais energia do que deveria colocar. Imagina que o sucesso ele é composto de várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é o seu esforço. E o seu esforço tem uma contribuição X para aquele negócio, para aquele resultado, para aquele projeto dentro da CLT que você está fazendo. Esse esforço, mesmo quando ele é duplicado, como ele só vale uma parcela daquilo, ele não consegue superar, ele não consegue equilibrar outras coisas que vão faltar no meio do caminho e que interferem também dentro do processo de você alcançar uma meta, alcançar um resultado e validar isso como sendo o seu sucesso. Então, quando você está fazendo um projeto, você está lançando algo e você diz, eu vou me esforçar, eu consigo fazer 30%. E aquele projeto requer que você tenha um esforço pessoal de 50%, é claro, você vai ter que aumentar. Mas tem projetos que você diz assim, olha, a sua participação no sucesso é de 30%. Então não adianta você querer fazer muito, muito, muito mais, achando que o resultado vai vir por causa desse esforço, porque não vai. Porque além de você, existe a influência do mercado, existe a influência da narrativa que você usa, existe a influência do que aquela pessoa do outro lado está disposta a gastar, existe a influência da economia, existe a influência do clima. Se o seu trabalho, se o seu produto, por exemplo, é físico e precisa atravessar alguns quilômetros para chegar numa outra pessoa. Existe a influência de fornecedor, existe a influência, existem tantas influências e tudo aquilo que está fora da sua mão, você vai precisar considerar a sorte. E é aqui onde a gente peca pra caramba, porque se você acredita que nunca foi sorte, sempre foi esforço, o que acontece quando de repente o mercado está a seu favor?
Quando acontece, por exemplo, do dia estar um dia de super sol e você, por exemplo, trabalha com algo que precisa de calor para poder se realizar, talvez você precise, por exemplo, você trabalhe com aquarela, com pintura, que quando está um dia mais quente, você consegue realmente produzir de uma forma mais recorrente. E naquele dia, tudo contribuiu para que você realmente tivesse algum desempenho melhor. Como é que se trabalha, como é que se apropria desse sucesso quando você olha e diz: nossa, eu estava aqui, eu estava realmente disposta a fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, parece que tudo contribuiu para que eu realmente fizesse aquilo. Percebe como a sorte, não a sorte do jeito que a gente imagina, de você não fazer nada e simplesmente cair no seu colo. A gente entende muitas vezes a sorte como esse processo de que caiu no colo sem que eu tivesse que fazer esforço nenhum. Mas na verdade a sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, quando algo acontece e você consegue aproveitar aquele momento para tirar dele o seu melhor. Quando você diz nunca foi sorte, sempre foi esforço, ok. E quando a maré vem contra, quando o vento vem contra, não tem esforço que faça você se mexer, não tem esforço que faça você chegar lá. O esforço não é a única tarefa que precisa ser cumprida, não é o único componente de um sucesso. Ele é um dentre muitos. E aqui fica um trabalho para você fazer. Quais são os componentes dentro do meu trabalho que indicam que eu tenho mais chances de realizar a minha meta, realizar o meu resultado e dizer que isso é sucesso? É o meu esforço? É. Mas também eu tenho, por exemplo, trânsito como um fator importante do meu trabalho? Sim, não, não, eu trabalho de casa, não, eu tenho um negócio digital, ok? Internet é algo que é importante. Então, se um dia tem uma explosão no Sol e emite algumas ondas que interferem no seu processo de internet, e o Instagram cai, e o Facebook não está funcionando, e o e-mail não está indo, isso também não tem nada a ver com o seu esforço. E o seu esforço a mais não fará com que o Instagram ou qualquer rede social que você utilize para vender o seu trabalho volte, que a internet pare de cair, que o seu celular pare de bugar, que você realmente consiga lidar com aquilo que se apresenta do jeito que se apresenta. Quando você exclui a sorte, quando você exclui, na verdade, a sorte aqui, a gente considera como se fossem os fatores que estão fora do nosso controle, que estão fora do nosso alcance, que o nosso esforço não compensa. E não adianta, porque não vai. Se eu me dedicar 3 vezes mais, eu vou compensar o fato de que o Instagram caiu. Não vai acontecer, não compensa. Um esforço a mais não compensa os fatores ambientais daquilo que acontece. Então, tem coisas sim que são sorte. Tem coisas assim que você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Aqui é importante que você desmistifique esse espaço de que tudo que você tem é apenas pelo esforço. Você controlou todas as variáveis, compensou tudo que estava acontecendo com o seu esforço, portanto, você conseguiu alcançar a sua meta, o resultado, porque você se esforçou muito. Tem certas coisas que o esforço não compensa, que o esforço não equilibra, que você vai precisar contar realmente com a sorte. E a sorte, ela é um fator importante dentro de um processo de sucesso. Mas talvez isso faça você acreditar ou começar a pensar e a refletir como se eu estivesse tentando guiar o seu pensamento para você se esforçar um pouco menos, para você não ir no seu máximo, para você abrir mão do esforço e sentar e dizer assim: vou esperar a sorte acontecer. É aqui que muitas vezes nós erramos muito dentro desse processo de equilibrar esforço e sorte.
A gente tende a escolher um dos dois e seguir apenas com ele, quando na verdade nós precisamos de ambos sendo equilibrados, sendo incluídos para que a gente realmente possa alcançar o sucesso sem se perder de si no meio do caminho, sem achar que nós somos máquinas, que a gente pode operar de qualquer forma e a gente não cansa e a gente não precisa de descanso e a gente não precisa de um espaço em que a gente olhe para as nossas necessidades físicas, pessoais, para a nossa vida pessoal, para quem realmente nós somos, para sustentar o nosso trabalho, o nosso sucesso, daquilo que a gente chama de sucesso, na verdade, profissional. Mas a gente pode olhar em todas as áreas que a gente entende que é sucesso. Então, eu não posso, dentro desse processo, esquecer de mim mesma. Mas quando eu equilibro esforço e sorte, quando eu entendo que ambos precisam ter lugar no meu sucesso e eu preciso aprender a lidar com ambos, é quando eu realmente começo a entender onde é que o meu esforço a mais não vai compensar o que, na verdade, está acontecendo e está fora do meu controle. Quando você inclui o sucesso, é quando você começa a compreender que você não consegue controlar tudo e você pode entrar numa zona mais em paz com aquilo que você não controla. Não para você simplesmente baixar a cabeça e dizer, é isso mesmo, o Instagram bugou, eu não consigo vender meu curso digital, mas você entender que isso é o que está acontecendo. Como eu posso fazer algo em relação a isso para poder lidar com isso da melhor forma? E de repente você descobre que o Instagram nem era a melhor ferramenta para você trabalhar. É e-mail, é grupos no WhatsApp, é conversando com as pessoas diretamente de frente. Ou seja, indo até um lugar em que você faça uma palestra, enfim. Você acaba tendo a criatividade que essa sorte te traz. E aí você alcança o sucesso de outras formas. Não é você continua se esforçando e vai se esforçar e vai bater de frente, mas quando você inclui esse sucesso junto com o esforço e consegue equilibrar e dar lugar para ambos dentro do seu processo de sucesso. O sucesso é um processo, não é uma linha final, uma chegada em lugar algum. Ele é um processo circular que nós vivemos. Então, quando você consegue colocar ao mesmo tempo o esforço equilibrando com a sorte, ou seja, incluindo, aceitando e aprendendo a lidar com aquilo que você não controla. Foi sorte, foi azar. O que eu faço com isso? Aprende a lidar e a fazer o melhor que é possível com aquilo. Mas se você entende que é só o esforço que faz você alcançar o sucesso, que você consegue, através do esforço, compensar tudo aquilo que o mercado coloca para você, que os erros vêm acontecendo, que os bloqueios, os desafios, do jeito que eles se apresentam, isso faz com que você entre num espaço em que você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar cada vez mais, trazer para o seu controle cada vez mais itens e mais tarefas, aumentar imensamente a quantidade de tarefas que você tem que fazer, vai tender assim entrar em um espaço de esgotamento mental, porque você vai ficar o tempo todo em alerta para saber o que é que você tem que controlar ali naquele momento para não deixar nada de ruim, nada de errado acontecer, ao invés de dizer isso foi sorte, isso foi azar, então vamos lidar com isso do jeito que isso se apresenta. Eu não posso controlar. Eu lido com aquilo que é incontrolável da melhor forma que eu posso. E ainda assim eu aceito o resultado que vem diante de mim e que acontece.
Percebe? Essa sessão ela é muito mais para você refletir que existem espaços do nosso sucesso que estão muito além do nosso esforço e do nosso controle. E que se a gente se esforçar mais, a gente não garante que a gente está anulando o efeito daquilo que vem e a gente não controla. A sorte e o azar também significam estar à disposição e à mercê de fatores, sejam eles ambientais, sejam eles mercadológicos, sejam eles de relacionamentos, que você não controla e que você, na verdade, vai precisar ter uma flexibilidade para lidar com aquilo do jeito que se apresenta. Portanto, para você lidar com aquilo do jeito que se apresenta, você vai precisar olhar para a sorte e dizer: eu vejo você. Você faz parte. Eu vou aprender a lidar com você, não me esforçando mais como uma forma de controlar você, como uma forma de anular você, como uma forma de compensar o que você está vivendo, o que você está trazendo, ou nem entrar em você, nem entrar no que está acontecendo. Eu vou anular qualquer efeito negativo que o mercado, a economia, a internet, qualquer coisa que eu não controle, eu vou anular os efeitos nocivos daquilo que está se apresentando com o meu esforço. Não é nem um e nem outro, mas ambos sendo incluídos na sua vida. Se essa sessão fez sentido para você, se ela pode ajudar outras pessoas também a crescerem, a amadurecerem financeiramente, se você conhece aquela amiga que vive falando que vai se esforçar cada vez mais para realmente dizer nunca foi sorte, sempre foi esforço, encaminha para ela esse vídeo, encaminha para ela esse episódio, para que ela também possa refletir um pouquinho, para tentar incluir o fator sorte. Não precisa abrir mão do esforço, mas talvez entender que eu ter mais esforço não é garantia de que eu vou compensar as intempéries da vida, aquilo que eu não controlo, as surpresas da vida. Eu te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.